Esse trabalho é para a disciplina Química 3, ministrada pelo professor José Brito. O grupo é formado por Júlia Moura, Jalbert Gouveia, Lucas Alves e Paulo Vieira. Nesse trabalho, a gente vai relacionar a termoquímica com o aquecimento global. Meu nome é Júlia Moura e nesse vídeo, através das reações de combustão, eu vou relacionar a termoquímica com o aquecimento global. Então, vou falar um pouco sobre o que são as reações de combustão e os seus efeitos no meio ambiente. As reações de combustão são uma das reações termoquímicas mais nocivas para o meio ambiente, com uma grande contribuição para a intensificação do efeito estufa e assim para o aquecimento global. Falando um pouco mais da parte química dessas reações, elas são sempre exotérmicas, ou seja, elas sempre liberam calor para o ambiente. Elas se dão quando um combustível que pode ser líquido, como por exemplo o álcool e a gasolina, ou um sólido como o papel e a madeira, reage com o oxigênio, que é o componente da reação, gerando uma queima. Diversos produtos podem ser liberados dessas reações, mais comumente, por exemplo, o gás carbônico, o monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio e o gás metano, além de, claro, vários outros produtos que podem ser liberados. Existem dois tipos de combustão, a combustão completa e a combustão incompleta. A completa ocorre quando há oxigênio suficiente ou em excesso em relação ao combustível, e a incompleta quando não há oxigênio suficiente em relação ao combustível. Claro, a combustão incompleta libera menos energia que a combustão completa. E essas reações, as reações de combustão, são usadas principalmente para a obtenção de energia térmica para a geração de outro tipo de energia. Então, por exemplo, no caso dos motores de combustão interna, que são usados em automóveis, a energia térmica é transformada em energia mecânica. Ou então, por exemplo, no caso da combustão de carvão para a produção de eletricidade, para a geração de energia elétrica. E, além disso, também é usado para gerar aquecimento, né, a própria energia térmica, como fogueiras e fogões de lenha. Além disso, para essas reações se iniciarem, elas precisam de uma ignição, que é uma energia de ativação. Por exemplo, uma faísca. Após a ativação da reação de combustão, ela ocorre em cadeia, então ela produz toda a energia necessária para ela continuar ocorrendo. Então, para a parte que tange o meio ambiente, essas reações liberam, como eu já falei anteriormente, produtos como o gás carbônico, o monóxido de carbono, o óxido nitroso e o gás metano, que são gases intensificadores do efeito estufa e são extremamente nocivos para o meio ambiente. Então, o que acontece, como vocês podem ver na imagem, a Terra tem um efeito estufa natural, que é o Sol emite raios de energia para a Terra, o calor, ele vai se dissipar na Terra, uma parte vai voltar, vai sair da atmosfera e uma parte vai ser absorvida pela Terra. O que acontece com a geração grande desses gases intensificadores eles afetam a dispersão do calor irradiado para o espaço, o que causa um aumento de temperaturas terrestres, o que causa várias outras consequências para o meio ambiente, como, por exemplo, queimadas, o derretimento de geleiras, além de outras coisas. Meu nome é Paulo Vieira e eu vou falar sobre o derretimento das calotas polares. Então, um dos principais problemas, muito provavelmente o principal problema derivado do aquecimento global, é o degelo das calotas polares. Esse processo de derretimento do gelo, processo endotérmico, é algo que aconteceria mesmo sem o aquecimento global. Excluindo o permafrost, todas as outras geleiras iriam ter um ciclo de vida definido e derreteriam em algum momento, como mostra o gráfico no slide. Porém, graças ao aquecimento global, esse processo ficou muito acelerado e chegou a um ponto em que, se esse derretimento continuar da forma que está, as geleiras de lugares como o Ártico, Groenlândia, podem simplesmente desaparecer e aumentarem pelo menos 1 metro a altura do mar, o que seria o suficiente para inundar cidades costeiras, como Nova York, Bangladesh e Recife, por exemplo. Em relação a dados retirados de pesquisas feitas na Groenlândia e em regiões árticas, nos últimos 30 anos, o aquecimento no Ártico ocorreu 2 vezes mais rápido que no resto do mundo. Somente em 2019,
a Groenlândia perdeu cerca de 532 bilhões de toneladas de gelo. Isso que é equivalente a mais de 140 trilhões de galões de água. Isso é muita água. E é bom lembrar que isso é água potável, majoritariamente. Em relação aos problemas causados pelo derretimento das calotas polares, temos, é claro, a inundação de cidades costeiras, que eu já falei anteriormente, a escassez da água doce, que eu também falei mais ou menos anteriormente, e a ruptura dos padrões climáticos. Então, o clima é principalmente controlado pelas correntes marítimas que atravessam os oceanos. Então, há correntes frias e correntes quentes, e cada uma delas afeta as terras adjacentes. Com o aquecimento global, todos os oceanos estão se aquecendo, e isso reverte, de certa forma, o movimento das correntes, que no processo aumentam tempestades e furacões em lugares que não deveriam acontecer esses elementos. Logo, alguns desertos podem começar a receber neve, enquanto algumas áreas tropicais podem começar a secar por falta de chuva. Então, esse é um tipo de fenômeno que pode acontecer e com certeza perturbará o equilíbrio da vida na Terra e levará com certeza a extinção de espécies sensíveis de plantas e animais. E aí que chegamos a um problema delicado: a liberação de gás metano a partir do derretimento do permafrost. Primeiramente, permafrost, como já diz até o nome, teoricamente nunca deveria derreter. E como os cientistas chegaram à conclusão, essas geleiras servem como depósitos do gás metano, o CH4, um poluente de efeito estufa que é pelo menos 10 vezes mais prejudicial ao meio ambiente que o dióxido de carbono, o CO2, que também está presente depositado nesse tipo de geleira. Como mostra o gráfico no slide, o derretimento do permafrost forma um ciclo vicioso, onde o aquecimento global causa o derretimento dele e ele, por sua vez, acelera o aquecimento global graças à liberação de gases de efeito estufa, no caso o gás metano e o dióxido de carbono, assim criando um ciclo. Bom ressaltar que nos cenários atuais, o degelo do permafrost poderia liberar mais de 280 gigatoneladas de dióxido de carbono e 3 gigatoneladas de gás metano. É preocupante, mas enfim, são esses os problemas derivados do degelo das calotas polares, que por sua vez é um problema derivado do aquecimento global. Prazer e bom dia, meu nome é Lucas Alves. E agora vamos falar sobre fotossíntese. A fotossíntese é um processo que começa da seguinte forma: a fotossíntese só é realizada por plantas, algas ou alguns seres procariontes. As plantas e as algas e esses seres procariontes são autotróficos, ou seja, são capazes de produzir seu próprio alimento, e também são fotossintetizantes, ou seja, conseguem realizar a fotossíntese. A fotossíntese é um processo que começa por captar a energia transmitida pelo Sol e transformá-la em energia química. E por meio dessa energia química que é gerada, as plantas, as algas, etc., são capazes de gerar compostos orgânicos com base em água e dióxido de carbono. E esse processo todo na produção de compostos orgânicos acaba na liberação de O2, ou seja, gás de oxigênio na atmosfera. E agora vamos falar sobre as etapas da fotossíntese. A fotossíntese pode ser dividida em 2 etapas: a fase clara e a fase escura. A fase clara, ou seja, a fotoquímica ou luminosa, como o próprio nome define, são reações que ocorrem apenas na presença da luz, ou seja, só podem ocorrer se tiver luz no local, e acontece nas lamelas e nos cilacoides do cloroplasto. A absorção da luz e a transferência de elétrons ocorre através de fotossistemas, que são um conjunto de proteínas, pigmentos e transportadores de elétrons, os quais formam a estrutura nas membranas dos cilacoides do cloroplasto. E no meio disso, existem 2 tipos de fotossistemas, cada um com cerca de 300 moléculas de clorofila.
o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Estes dois fotossistemas são ligados por uma cadeia transportadora de elétrons e atuam de forma independente, mas complementar. E a fase escura, ou também denominada ciclo de Kelvin, pode ocorrer na ausência e na presença de luz, e acontece no astroma do cloroplasto. Durante essa fase, a glicose será formada a partir de CO2. Assim, enquanto a fase luminosa fornece a energia, na fase escura acontece a fixação do carbono. Um breve resumo do ciclo de Kelvin. Seguindo o esquema apresentado, a primeira etapa é a fixação do carbono. Depois vem a produção de compostos orgânicos e, por último, a regeneração do ribose de fosfato. A glicose produzida ao final da fotossíntese é quebrada e a energia liberada permite a reação do metabólico celular. O processo de quebra de glicose resulta na respiração celular. Em seguida, vamos falar sobre como a fotossíntese pode ser usada para diminuir o aquecimento global. Como eu havia falado anteriormente, o produto final da fotossíntese é a liberação do oxigênio na atmosfera. Mas antes dessa liberação ser realizada, logo na parte inicial do processo da fotossíntese, as plantas ou algas conseguem raptar o dióxido de carbono presente na atmosfera. E como é citado anteriormente por Julia, o aquecimento global é gerado por um aumento de calor devido ao acúmulo de gases presentes nessa atmosfera, ou seja, gases poluentes. Então, por meio da fotossíntese, as plantas conseguem pegar boa parte desse dióxido de carbono presente na atmosfera e transformá-lo em gás oxigênio, fazendo com que esse acúmulo de gases poluentes seja diminuído e assim diminuindo a temperatura também. Então, plante mais árvores.